Obrigado, Letícia. Muito obrigada. Consta desse memorando o nome do réu Teófilo Nhangumel. A pergunta que lhe coloco é: em que qualidade o mesmo participou? Digníssima, eu comecei a ouvir falar deste nome, apesar de constar neste documento que assinamos, porque não tive o cuidado suficiente de verificar os nomes, porque eu entendia na altura que este sujeito, Teófilo Nhangumel, fazia parte dos quadros do CIS. Como se disse nos presentes autos, que no comando conjunto também participavam outros quadros. São quadros que eram indicados ou pelo Ministério do Interior, ou pelo Ministério da Defesa, ou pelo CIS. Neste caso, a presença do Sr. Teófilo, para mim, entendia que fosse alguém que fosse dos quadros do CIS. E não cheguei a fixar o nome sequer. Comecei a dar conta do nome do Teófilo Nhangumel quando começou a falar na imprensa sobre o nome dele com relação a este assunto. E viu com mais rigor quando ele apareceu já em sede deste tribunal, na sua qualidade de réu. Portanto, nessa altura em que assinamos, eu não tinha consciência de que este indivíduo era exatamente o Sr. Teófilo. Muito obrigada. Prosseguindo, consta dos autos que o réu Gregório Leão José, melhor dizendo, das declarações prestadas pelo réu Gregório Leão José, que na sequência dos estudos levados a cabo pelo Serviço de Informações e Segurança do Estado entre finais de 2010 e 2011 foram identificadas ameaças e fenómenos que constituíam preocupação e desafiavam uma melhor organização e preparação para a defesa da segurança nacional, designadamente a pirataria ao longo da costa, o tráfico de drogas e a imigração ilegal, caracterizada por baldeamento no alto mar de cidadãos provenientes da Somália, Etiópia, entre outros, que eram posteriormente transportados em embarcações pequenas. Essas preocupações foram levadas à consideração e análise do comando conjunto das Forças de Defesa e Segurança, órgão que, sob a direção do Presidente da República, na sua qualidade de comandante em chefe, integra os ministros da Defesa Nacional, do Interior, o Diretor-Geral do CIS, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa, o Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique, entre outros. Aquele órgão determinou que deviam ser desencadeados estudos com vista à identificação de propostas de soluções que conciliassem as duas vertentes, a comercial por um lado e a de defesa e segurança, sob coordenação do CIS. A pergunta que a seguir irei fazer tem relação com os estudos preliminares para a identificação do problema. O declarante, na qualidade do membro do comando conjunto, pode partilhar com o tribunal
que estudos foram realizados com vista à identificação dos problemas que foram levados ao comando conjunto pelo CIS? Esta é a questão. Se estiverem em condições de responder, eu agradeço. Não me lembro. Eu entendo estudo como algo que é feito por especialistas, por escrito, e que se possa apresentar num fórum como comando operativo, comando conjunto. Não me lembro de nenhum estudo feito pelo CISE nos termos em que é colocado aqui. Lembro-me sim que as matérias de preocupação das Forças de Defesa e Segurança que são indicadas como sendo aspectos de fundo desse tal estudo, que não me recordo de ter visto, eram sim essas matérias objeto de análise em várias reuniões do comando operativo e em várias reuniões do comando conjunto, porque constituíam preocupações que afetavam a segurança do nosso Estado. Portanto, eram assuntos do dia em matéria de segurança. Nós, do Ministério do Interior, a título de exemplo, tivemos que ir várias vezes às sessões da Assembleia da República para respondermos às preocupações dos deputados sobre estas matérias. Refiro-me ao tráfico de drogas, imigração ilegal, entre outros fenómenos que são indicados, portanto, nessa passagem. Mas estudo como tal, como um produto palpável que possa apresentar ou que tenha lido, não me recordo de ter visto. Obrigada. Após a identificação dos problemas, o declarante sabe dizer se foram ou não realizados, eu não diria estudos novamente, mas alguns pareceres, ou foram apresentadas soluções para os problemas identificados? Cada setor, refiro-me, Ministério da Defesa, Ministério do Interior, CIS, desenharam formas de intervir para fazer o enfrentamento das situações de que estamos a falar. Eu tenho maior propriedade de falar sobre o que é que fizemos no Ministério do Interior. Sim. Agora, como comando conjunto e atuando no quadro de um plano do comando conjunto, não me lembro de nenhuma estratégia de fundo que tenhamos realizado em conjunto. O aparecimento da Proíndico é uma ação conjunta, como já disse no início, no entendimento de que
uma empresa que pudesse intervir no sentido de dar o apoio necessário às forças de segurança em algumas dimensões da segurança do mar, isso sim. E foi nessa base que criamos a Proíndicos, porque pelo seu conteúdo interessava-nos recebermos as informações em tempo útil, que era para as nossas forças de intervenção poderem agir com maior perspicácia na busca de melhores resultados. Portanto, o que se dizia em relação ao Proíndicos era que, de fato, seria uma solução para melhorar o desempenho das forças de defesa e segurança no seu conjunto. Mas não era a única estratégia que estava em mão para fazer a defesa da integridade do país, que é a área das forças da defesa, ou a garantia da ordem e segurança pública no nosso país, que era a área especialmente do Ministério do Interior. Portanto, no Ministério do Interior, no quadro dessas preocupações de segurança, de então, tomamos medidas. Não vou falar disso, penso que não é o que está em causa. Obrigado, Meritas. Obrigada. Disse, relativamente à criação da Proíndicos, o declarante disse no seu depoimento que o CIS, através do respectivo diretor-geral e um dos quadros daquele órgão, designadamente António Carlos Rosário, apresentou, portanto, a proposta da Proíndicos, tendo recebido o aval do Comando Conjunto. A pergunta que lhe coloco é, além do declarante e dos correus António Carlos Rosário e Gregório Leão José, pode dizer quem mais esteve presente nessa apresentação, se é que se recorda? Não me recordo. Obrigada. Bem, mas sei que o Ministro da Defesa, como já disse, o Ministro do Interior, o Diretor-Geral do CISA, o senhor António Carlos Rosário estiveram presentes. Não me lembro de outras pessoas neste momento. Obrigada. Pode explicar se a referida apresentação terá sido a única feita no Comando Conjunto relacionada com o projeto da Proíndicos? Tenho a sensação de que não deve ter sido a única no Comando Conjunto, mas não tenho bem presente a sequência de como é que as coisas correram. Mas talvez, se me permitir, meritíssimo que diga assim, eu tomei conhecimento da ideia de uma empresa privada quando convidado pelo então diretor-geral do CISI para termos um encontro mais restrito
logo após uma reunião do comando operativo. Portanto, nessa reunião estávamos três: o Ministro da Defesa, o Ministro do Interior e o Diretor-Geral do CISI. É aí que, pela primeira vez, tomei conhecimento da intenção de se criar uma empresa daquilo que veio a ser Proíndico. Depois desse encontro de três, seguimos para uma sala onde participaram, além de nós, já não me lembro muito bem de quantas outras pessoas, mas não eram muitas. Lembro-me que o Antônio do Rosário fez a apresentação da ideia da proteção da zona econômica exclusiva. Foi assim que começamos a falar deste assunto, procurando ver qual seria a melhor maneira de fazermos o trabalho. Portanto, o CISI continuou a fazer o seu trabalho de verificar qual é a melhor maneira de fazer, até chegarmos ao ponto de falarmos de Proíndico. Quem trouxe para nós este nome de Proíndico foi o CISI, numa dessas reuniões que nós tivemos, até chegar a vez de irmos ao comando conjunto e dar, portanto, essa apresentação da ideia de criar esta empresa que veio a ser criada. Se me permite, meritíssimo, acrescentar o seguinte: como forma de trabalho, na nossa metodologia de trabalho, no comando operativo e depois no comando conjunto, é que cada setor trazia os assuntos que entendia ser importantes naquele fórum. Porque o fórum em si é mais de troca de informações, de coordenação. E nesse processo, a preparação do encontro que depois teria lugar na presidência, que é a reunião de comando conjunto, para colocar as ideias. Mas tanto no comando operativo como no comando conjunto, havia proponentes. Se é um assunto do Ministério do Interior, então o setor do Ministério do Interior faz a apresentação do ponto, é discutido, os outros dão as contribuições que têm e avança. Mas o dono da proposta é o setor, não é o comando operativo, nem o comando conjunto. O dono da proposta é o setor que traz a ideia, apresenta, é desenvolvida e implementa. Bem percebi, o proponente para o caso da Proíndicos foi o CISI.
Sim, Digníssimo. Obrigada. O declarante recorda-se do réu Teófilo Nhangumel ter efetuado uma apresentação do projeto da Proíndicos no comando conjunto. Como dizia há bocado, que cada setor podia levar outros quadros. No caso das discussões do caso da Proíndicos, pelo menos o Ministério do Interior nunca, o ministro nunca levou outra pessoa por iniciativa própria, porque entendia que este era um assunto proposto pelo CISE, o mesmo que recomendou-nos que devíamos manter um alto nível de sigilo sobre este processo. Portanto, como Ministro do Interior, não estava em condições de falar sobre este assunto sem considerar os aspectos de fundo da necessidade de sigilo. É assim que os quadros que em algum momento apareceram em reuniões no tratamento deste assunto, pelo menos em relação ao Ministério do Interior, foi por orientação do CISE. Em relação aos quadros que o CISE trazia, não tenho consciência de ter visto outros. Pode ter estado nessas reuniões o Sr. Nhangumel, mas talvez eu o tenha visto como um dos quadros do CISE. E eu sabia que os responsáveis por este projeto, que veio a culminar com a criação do Proíndicos, era o CISE, na pessoa do diretor-geral e do Antônio Carlos Rosário. Muito obrigada. O declarante pode esclarecer ao Tribunal se durante alguma das apresentações que se realizou relativamente ao projeto da Proíndicos, quer no comando operativo, quer no comando conjunto, ficou claro, ficou nítido que o projeto da Proíndicos integraria outras empresas. Quando criamos a Proíndicos, não falávamos de outras empresas. Pelo menos do meu ponto de vista pessoal, entendia que a criação da Proíndicos por si só era um grande desafio para as forças de defesa e segurança. Teríamos muito trabalho em frente de pôr a Proíndicos a funcionar à medida daquilo que se pretendia como missão. Portanto, criar outras empresas
não falamos disso, eu nem punha isso na minha cabeça. Obrigada. A criação do SIMP terá ou não sido objeto de análise e aprovação no Comando Conjunto? Se é que se recorda. Não me recordo exatamente em que momento se terá discutido a ponto de decidirmos pela criação de um instrumento que é o próprio SIMP. Primeiro, aquilo que eu vivi. Falamos da empresa, que é Proíndicos. Só mais tarde é que tomei consciência de que se estava a desenvolver uma certa estratégia de criação de um sistema como tal. Isso foi numa das reuniões que tivemos já na sede da Proíndicos. Nessa reunião fomos apresentados a ideia escrita do SIMP, o instrumento legal queria sustentar o draft, queria sustentar este instrumento, que veio a ser aprovado, portanto, pelo governo. Nesse momento eu não via esse passo como algo estranho, porque o SIMP enquadra-se muito bem naquilo que são as tarefas das Forças de Defesa e Segurança, no sentido de defender a integridade territorial, garantir a ordem e segurança pública, garantir a segurança do nosso Estado. Portanto, achei que era um passo em frente na organização nossa dentro do país para reforçarmos o desempenho das nossas Forças de Defesa e Segurança através de outras maneiras de contribuir para a segurança. Como disse, os aspectos técnicos de preparação, mesmo de concepção, estavam na alçada da direção do CISE, que partilhava conosco, portanto, no comando operativo, no comando conjunto, porque era assim que nós trabalhávamos. Cada setor trazia aquilo que entendia que deve levar ao comando operativo para ser analisado a esse nível.
Muito obrigada. O declarante pode explicar ao Tribunal, enquanto Ministro do Interior na altura, qual foi o seu contributo para a criação e implementação do projeto da Proíndicos? O meu contributo foi a minha participação nas reuniões nas quais era chamado, quer do nível de comando operativo, como do nível do comando conjunto, e apreciava as propostas que eram apresentadas e apoiava. Mas não participei nos aspectos preparatórios, porque nas reuniões do comando operativo e mesmo do comando conjunto não íamos aos detalhes, íamos à essência, ao aspecto estratégico do assunto. Os detalhes normalmente ficam com o setor que tem que implementar. Muito obrigada. Uma última questão. Quando e em que circunstâncias o declarante efetivamente ouviu falar pela primeira vez das empresas Emato e MAM? Foi numa reunião única que realizamos nas instalações do CISA, em que, além do Ministro da Defesa, Ministro do Interior, estiveram outros ministros. Lembro-me do Ministro das Pescas, o Ministro dos Transportes, o Ministro das Finanças. Nessa reunião e nas instalações do CIS, fez-se uma apresentação onde, além de Proíndicos, aparecia, portanto, outras empresas. E depois dessa reunião no CIS, tivemos uma reunião de comando conjunto onde se fez, portanto, a apresentação. Foi dessa maneira que tive, digamos, o primeiro contacto com